vamos falar um pouco sobre o assunto do culto cristão dentro da tradição reformada. E nesse assunto, irmão Rafael, do culto cristão, tem uma coisa ligada que é a liturgia do culto, né? Falar sobre culto cristão é também falar sobre liturgia. Pastor, boa noite aos ouvintes da rádio, do programa Voz da Reforma. Boa noite a você que acompanha a gente pela live no Facebook. Pastor, nesse tema, o que é uma liturgia? De fato, tem uma ligação de culto com liturgia, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala sobre o culto, nós estamos falando sobre aquela reunião, né? A reunião do povo de Deus, a reunião em que a igreja está ali na presença do Senhor. Quando a gente fala sobre liturgia, a gente quer se referir mais especificamente àquelas coisas que estão acontecendo durante o culto, né? Durante aquele momento. É um momento especial, tem algumas coisas acontecendo ali especialmente. Então, quando falamos sobre liturgia, falamos então sobre esse serviço a Deus, o que está acontecendo no culto. Então, existe aquele momento separado na nossa semana para, como igreja do Senhor, aparecermos na presença de Deus e adorá-lo e ser instruído por Ele. Valeu aí, um abraço. Então, esse momento é marcado por essas atividades, né? Essas atividades que nós veremos aqui um pouco mais, deve manifestar a obra redentiva do Salvador Jesus Cristo. Só para você que está em casa, se você quiser dar uma pesquisadazinha, a palavra, por trás da palavra liturgia, ela aparece, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, Filipenses 2, 17 e também o versículo 30. A palavra geralmente é traduzida por serviço, de vez em quando por culto, mas mais mesmo por serviço, que é para se referir a esse serviço que nós prestamos a Deus, especialmente no momento do culto cristão. É interessante, né, pastor? Muitas pessoas assim nem tem tanto contato com essa palavra liturgia. Alguns acham até estranho, né? Quando fala sobre liturgia, algumas pessoas, até nas igrejas em geral, usam a expressão, outras acham estranho a palavra liturgia, não está muito acostumado com isso, hein? Nesse sentido, a Bíblia ela oferece alguma liturgia, pastor? A Bíblia realmente não dá uma liturgia pronta, como deve ser o culto. Não tem isso, não. A Bíblia, ela apresenta um desenvolvimento desse aspecto de adoração, de culto. Então, a gente pegando a Bíblia desde Gênesis. Então, as igrejas, desde a época da Reforma Protestante, elas vêm também se desenvolvendo. Então, liturgia de culto é uma coisa que vem se desenvolvendo ao longo da história da igreja, tanto no Antigo Testamento, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como também a igreja no Novo Testamento. Então, houve um desenvolvimento particular, e depois um desenvolvimento pactual, né? Um desenvolvimento que já está mais ligado realmente não com os atos individuais de culto, mas realmente com os atos ligados com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia, pastor, ela tem pelo menos exemplos ou algum modelo de culto? Tem. Antes de ir para exemplos bíblicos, acho que até para ajudar, quando estivermos ouvindo sobre os exemplos bíblicos, a gente conseguir entender então o que esses exemplos têm de comum. Uma definição apropriada, mas não que essa seja a única definição possível, né, para o culto, mas a definição de culto, ela tem que ter pelo menos alguns elementos básicos. Por exemplo, que quando a gente fala sobre culto, é a reunião do povo de Deus. Não é a reunião de qualquer pessoa, né? O culto não é um culto para qualquer pessoa. O culto é o povo de Deus. Deus, ele vem ao encontro do seu povo para falar com o seu povo. Então a gente pode ter pessoas descrentes no culto, pode ter, mas Deus não está ali por causa dele, Deus está ali por causa do seu povo, né? Eu vou mencionar um pouco mais sobre isso adiante. Então, o primeiro aspecto que tem que estar dentro de uma definição de culto é que culto é reunião do povo de Deus. O segundo aspecto é que o culto
não é uma reunião ou alguma coisa que a gente decide oferecer a Deus, que a gente decide dar a Deus. É a gente que decidiu que a gente vai realizar esse culto a Deus. Não, culto é uma coisa que parte de Deus. Desde o princípio e durante toda a história, culto é uma iniciativa de Deus. Deus tem um povo, Ele quer se reunir com esse povo, então Ele chama esse povo para aparecer na presença dele. O terceiro ponto é que sempre que a Bíblia está falando sobre esses momentos de convocação para culto, nós vemos que há um momento para isso. Não é uma coisa que fica solta para acontecer em qualquer momento. Há sempre um dia e um horário que está sendo usado como referência para essa reunião, para esse ato de adoração do povo de Deus. Agora sim, seguindo para a sua pergunta, os exemplos bíblicos, o primeiro exemplo, agora que a gente já entende que nessa definição de que culto tem a ver com o próprio Deus, que tem um povo, que chama esse povo, que convoca esse povo e que faz isso em um dia e um momento específico. A gente pode começar por Gênesis mesmo. Gênesis capítulo 1º e 2º, Deus cria todas as coisas, cria o homem, e a Bíblia diz que todos os fins de tarde, Deus vinha ao encontro do homem. O que a gente tem no Jardim do Éden? Adão e Eva são os primeiros representantes da igreja, né? Adão e Eva são os primeiros representantes. Ali estava a igreja, e Deus vinha ao encontro da igreja todos os dias. Em que horário? Na viração do dia. No calendário judaico, esse viração do dia equivale ao início de um novo dia, né? No calendário judeu é diferente do nosso. O nosso dia começa de meia-noite, no meio da escuridão, da madrugada. Mas no calendário judaico não, é no início da escuridão, inicia-se um novo dia, culminando com o amanhecer. Então, na viração do dia, era no início de cada dia, Deus vinha ao encontro do seu povo. É claro que naquele momento não tinha um dia específico para Deus vir, porque a comunhão entre Deus e o homem era perfeita. Então não tinha nada que interrompesse, nem os dias da semana interrompia. Então Deus todos os dias estava lá em comunhão com o homem. É interessante que no capítulo 3, o que acontece? A queda, né? Capítulo 3 acontece a queda. Então, depois do capítulo 3, você não tem mais essa ação de Deus vir ao encontro do seu povo. O que a gente vê a partir do capítulo 3 de Gênesis são manifestações esporádicas de pessoas que se devotam a Deus e de aparição de Deus a pessoas em particular. Aquela ideia pactual de Deus e o seu povo fica interrompida. Então, aquele privilégio que a igreja tinha, que o povo de Deus tinha, de receber a presença de Deus pactualmente todos os dias, foi interrompida, acabou. O povo não tinha mais esse privilégio, foi expulso da presença de Deus, foi expulso do Jardim do Éden, não tinha mais essa comunhão. Mas, ao mesmo tempo, não significa que Deus abandonou o seu povo. Não significa que Deus não quer mais se encontrar com o seu povo. E a prova disso é que depois que ele redime o seu povo da escravidão do Egito, depois que ele liberta o povo no Egito e conduz o povo pelo deserto, o que é que ele faz? Ele reúne o seu povo no Monte Sinai. Não é mais uma pessoa, não é Abraão, não é com Isaac, não é com Jacó, agora é com o povo pactual mais uma vez. Ele reúne esse povo em torno do Monte Sinai e Deus vem ao encontro do seu povo no monte fumegante, ao som de trompeta, de trovão, de fogo, de buzinas. Então, uma manifestação extraordinária, onde Deus, você pode ler sobre isso no capítulo 19 de Êxodo, sobre essa manifestação, sobre essa aparição de Deus, e que ordena por meio de Moisés um dia e um horário para que o povo aparecesse na presença de Deus mais uma vez. Então veja, esses princípios, Deus, o seu povo, em um dia especial, não por iniciativa do povo, mas por iniciativa de Deus. Isso está se repetindo mais uma vez aqui em Êxodo 19. Então, está mais uma vez Deus e o seu povo, por iniciativa de Deus, por meio de Moisés, manda ordenar o povo que apareça na presença de Deus mais uma vez. Depois do Sinai,
tem um outro aspecto especial dessa manifestação de Deus, né, desse encontro pactual, que é o tabernáculo. Interessante porque, irmão Ribeiro, no Monte Sinai, há um contraste entre o Monte Sinai e depois a presença de Deus no tabernáculo, porque no Monte Sinai o próprio povo está tão aterrorizado com o que está acontecendo no pico do monte, que ele diz para Moisés: Moisés, vai tu, mas nós não, para que a gente não morra, porque realmente era algo terrível. Então, a construção do tabernáculo, Deus realmente claramente estava ensinando o seu povo que queria se encontrar com o seu povo de uma forma muito mais regular e menos assustadora do que aquela que estava lá no alto do monte. Então Deus ordena a construção do tabernáculo e vem habitar. A própria palavra tabernáculo, se você já não pesquisou sobre isso, a palavra shahan no hebraico do Antigo Testamento é habitação. E é uma palavra que no Novo Testamento, por exemplo, João usou quando falou sobre a encarnação do Filho de Deus, sobre Jesus, né? Quando ele disse o verbo se fez carne e habitou, ele usou a palavra tabernacular. Ele habitou, ele fez habitação, tabernaculou, ele agora é em carne, o próprio tabernáculo de Deus entre os homens, como Apocalipse 21 vai falar. Então agora Deus habita no meio do seu povo. E na habitação por meio do tabernáculo, Deus estabelece os dias que o povo deveria aparecer na presença dele como assembleia solene. Então não era uma questão que o povo decidia quando ia, mas tinha as ofertas, os sacrifícios regulares, tinha as ofertas voluntárias, mas tinha os dias onde o povo deveria aparecer nas assembleias solenes. Veja, por exemplo, o Levítico 23, você que está em casa e pode acompanhar com a sua Bíblia. Várias vezes é marcado o dia específico da Assembleia Solene. Adiantando um pouco a nossa história, nós vamos ver que houve um tempo em que o templo acabou. Acabou o serviço no templo. O templo foi invadido pelos babilônicos, acabou o culto no templo. Todo esse culto que acontecia, essa manifestação de Deus no templo, foi interrompido com a invasão e a destruição dos babilônicos. Desde aquele momento, os judeus do Antigo Testamento, eles começaram uma modalidade um pouco diferente de culto, que era agora o culto da palavra. Então, no Antigo Testamento, no templo, você tinha o culto visível, o culto das cerimônias, que a gente também tem no Novo Testamento, no culto cristão, que são os sacramentos, o batismo e Santa Ceia, né? Mas então, aqueles aspectos carregados do culto visível por meio das cerimônias, acabou. Os judeus, então, eles começaram a enfatizar muito mais o culto da palavra. Então, nas sinagogas, foi desenvolvido um tipo de liturgia com ênfase na palavra, já que eles não tinham mais os sacrifícios, né, para realizar no templo. Quando a gente chega no Novo Testamento, a igreja cristã, ela é uma coisa interessante que esse livro que você apresentou, do Dr. Daniel Hyde, ele menciona sobre o culto histórico. Eu vou voltar para falar sobre isso depois, porque a igreja, ela não inventa um culto cristão. Esse livro aqui é pequeno, mas é um livro muito bom, viu? Eu vou voltar a mencioná-lo. A igreja, ela não inventa um culto. Ela não cria um culto do nada. A igreja, o que é que ela faz? Ela vai ao Antigo Testamento, ela vai à Palavra de Deus e ela vai também às sinagogas, porque naquele momento os judeus estavam realmente adaptando as suas reuniões ao culto da palavra, uma vez que não tinha mais as cerimônias. Então, os primeiros cultos cristãos foram às sinagogas e tomaram da sinagoga a aplicação que os próprios judeus estavam fazendo da adoração a Deus, sem os elementos antigos das cerimônias. Só que agora os cristãos não voltam às cerimônias por outra razão. Os judeus continuam até hoje esperando voltar para as cerimônias, porque eles recusam o Salvador Jesus Cristo. Mas os cristãos não voltaram para as cerimônias e ficaram com o culto da palavra, porque eles entenderam que todas as cerimônias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. Você pode ver isso em Lucas 24:44. Tudo que sobre mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então, a igreja tem agora o culto da palavra. Então, a igreja cristã do primeiro século, ela vai se desenvolvendo em cima
da palavra. Então, o culto do primeiro século é um culto dirigido pela palavra de Deus. Você é um dos nomes importantes entre os pais da igreja que nos deixou uma herança abençoada no que diz respeito às reuniões de culto. A palavra, na verdade, a palavra culto, nem todos gostavam de usar essa palavra, culto. Eles preferiam falar sobre a reunião do povo de Deus. Porque a palavra culto nem sempre ela expressa tudo o que está acontecendo ali. Às vezes, pessoas que falam sobre culto, falam só sobre o ato de ir para lá, né? de estar lá, e não sobre o que está acontecendo ali. Mas é o serviço de culto a Deus, o serviço de adoração a Deus. Então, um dos pais da igreja, chamado Justino Mártir, ele realmente nos deixa muita coisa explicado sobre o culto, como funcionava. Quando a gente ouve a palavra missa hoje, né, a gente chega a se arrepiar todinho, né, porque a gente pensa logo na Igreja Católica Romana. Mas quando você pega Justino, primeiro início do segundo século. Então nem tinha Igreja Católica Romana ainda. A palavra missa, ela não significa aquilo que hoje a gente vê na Igreja Católica Romana. Embora a gente não goste de usar a palavra missa por causa da Igreja Católica Romana. Mas a palavra missa é a ideia de despedir. Né? Então, o povo de Deus, aparecer na presença de Deus, era despedida com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. E logo no começo até tinham dois tipos de missa. Era chamada a missa dos catecúmenos, aqueles que estavam aprendendo, né, a palavra de Deus, estavam estudando a palavra de Deus, e depois esses catecúmenos eram dispensados, iam embora, e só ficavam aqueles que eram comungantes para a celebração da Eucaristia, que é a Santa Ceia do Senhor, né? Não a missa com o sacrifício que a Igreja Católica Romana tem ensinado, mas a celebração da Ceia do Senhor com os elementos de pão e vinho, conforme nós aprendemos em 1 Coríntios 11. Então, desde o princípio, essa ideia, então, o culto dividido em duas partes, a gente já pode ver no começo. Uma coisa muito interessante também, tem um homem, esse testemunho você precisa pesquisar. Você que está em casa acompanhando pela rádio, aqui 90.1, pela internet, no site da rádio, ou até mesmo pela live, dê uma pesquisada na internet. Tem um homem do primeiro século, 120 mais ou menos, ali depois de Cristo, chamado Plínio o Sábio. Ele era um gentio, ele não é cristão, ele não tem nada a ver com o povo cristão, então ele é um testemunho completamente isento. Plínio, ele escreve ao imperador, se não me engano, Trajano naquela época, porque muitas pessoas estavam fazendo queixa a ele como o governante da província, dos cristãos, que estavam adorando outra divindade que não eram os deuses de Roma. Então, porque naquela época, o cristianismo não era uma religião autorizada como os judeus tinham autorização para adorar a Deus conforme a religião judaica. Só que, no começo, o cristianismo era até considerado uma parte do judaísmo, né? Até diziam que os cristãos eram a seita dos nazarenos, né? Que era aquele judeu nazareno chamado Jesus. Mas, à medida que o tempo passa e fica mais claro que cristianismo não é a mesma coisa que judaísmo, então o cristianismo começa a ser perseguido, porque ela não era considerada uma religião lícita. O cristianismo não era religião lícita, começa a perseguição. Então Plínio, ele começa a perseguir a igreja na sua cidade, e só que o número começa a crescer tanto que ele se preocupa e escreve para o imperador Trajano. E aí que é interessante a carta de Plínio, porque o que ele faz? Ele menciona na carta que os cristãos se reuniam 2 vezes no domingo. Parece uma coincidência, né, que hoje as igrejas geralmente se reúnem de manhã e de noite. Então já a igreja, logo nos primeiros anos da sua existência, estavam se reunindo 2 vezes. Plínio diz, ele se reúne 2 vezes no domingo, uma vez para ler a palavra e outra vez para comer a carne desse tal Cristo como canibais. Interessante, né? Porque a gente sabe o que ele está querendo dizer. Ele não entendeu bem o significado, mas ele estava querendo dizer, olha, ele se reúne para celebrar uma cerimônia que diz que está comendo a carne de Cristo. E a gente sabe, o cristão sabe o que é a ceia do Senhor. Quando nós estamos comendo o pão e o vinho, estamos celebrando o corpo e o sangue de Cristo. Então, veja, não é uma invenção dos cristãos a celebração da Santa Ceia, não é uma invenção ter 2 cultos no domingo.
Não é um mandamento bíblico, mas a igreja desde cedo começa a se reunir em que dia da semana? No domingo. Fazem 2 cultos no domingo, celebra a ceia do Senhor. Então, veja, temos muitos exemplos bíblicos de que esse princípio está sempre governando essa reunião do povo de Deus. Deus convoca, é iniciativa de Deus, é entre Deus e o seu povo, é em um dia especial na semana, em um horário que é estabelecido, não é na Igreja Católica Romana. Qualquer horário do dia que você entra, dobra o seu joelho, você está adorando a Deus, porque a ideia é que Deus está ali naquele prédio, né? Como acontecia no templo no Antigo Testamento. Nós, cristãos reformados, não acreditamos. Nós acreditamos que Deus habita na igreja, que é o seu povo reunido. Então, por meio de Moisés, Deus ordenou ao povo que em 3 dias aparecesse. Por meio dos oficiais da igreja, que Deus convoca a sua igreja para o culto. Então, naquele dia e horário específico, a igreja se reúne para adorar a Deus. E nós acreditamos que esse dia especial, na nova aliança, é o domingo, que ficou no lugar do sábado do Antigo Testamento. Então, esses são os exemplos, realmente, que a Bíblia está mostrando sobre o culto. Pastor, nesse sentido, quando a pessoa, algumas igrejas hoje diz que nós que prestamos culto a Deus, somos nós que temos essa iniciativa, né? Aí o senhor estava dizendo agora que é Deus que chama o seu povo. Como é que a igreja ela chegou a esse ponto desse sentido aí de... Essa questão da convocação do culto para o domingo? Isso. Bom, a gente até poderia ter depois um programa especial, porque a gente sabe que hoje, no meio dos cristãos, existem os adventistas que insistem em que o sábado deve ser o dia de culto, né? E nós, cristãos protestantes, reformados e boa parte das igrejas evangélicas, entendemos que o domingo é um dia especial. Eu até quero chamar, eu vou realmente deixar isso para um outro momento, porque isso demandaria mais, mas eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando a gente no programa agora, que se você tem em casa a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia bem tradicional no meio evangélico, né? Você pode pegar a sua Bíblia no comentário de Mateus, capítulo 12, e ir lá para a nota de rodapé. E na nota de rodapé, o ensino que você tem ali sobre o domingo é suficiente para você, como cristão, entender que o domingo é o dia separado para a adoração ao Senhor. Então vamos deixar isso para um outro momento onde a gente vai trabalhar somente, mas a dica foi muito boa, foi bom você ter colocado isso. A gente vai trabalhar isso em um programa específico. Nós agora vamos... se tem alguma participação já aí? Antes disso, eu queria lembrar para você que fale através do WhatsApp do programa. Aqui, o WhatsApp do programa diz aqui. Cadê? Mensagem para o pastor Lúcio, nem para mim. Se mandar para mim, tá chegando aqui, vai ficar sem mande para o do programa. O do programa é o DDD 82 99830 6706. Aí manda para esse número aí, o WhatsApp, mensagens de áudio para a gente colocar aqui ao vivo, tá certo? Vamos agora ouvir um louvor por meio de Vencedores por Cristo, Cantai ao Senhor. É uma versão do Salmo 96. Você está ouvindo o programa Voz da Reforma. Para vocês que estão acompanhando pela live do Facebook, a gente vai posteriormente fazer um programa aqui, onde a gente vai tratar especificamente esse tema do dia de culto, né? Do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Tem, além dos adventistas, que enfatizam que realmente é o sábado, que deve ser o dia a ser guardado. Ele não fala apenas que o sábado é o dia a ser guardado, mas eles até falam, alguns pelo menos, eu não quero aqui dizer diretamente a todos os adventistas, porque eu conheço adventistas que não enfatizam tanto isso, mas enfatizam que se a pessoa não guardar o sábado, então não adianta fazer nada. Então, você obedeceu, você foi à igreja, é um crente piedoso, não adianta. Se você não guardar o sábado, você não tem salvação. Mas eu sei que nem todos os adventistas ensinam isso não. Mas muitos ensinam sim. Então transforma a religião cristã em uma religião de obras. Que no final da conta não é Deus que salva por meio de Jesus Cristo, é na sua obediência ao sábado. Então, como cristãos protestantes, reformados, nós não acreditamos nisso. Acreditamos que não é o sábado, é o domingo.
mas nós acreditamos que a salvação está em Jesus Cristo. A nossa obediência ao domingo, guardar o domingo, é um ato de obediência daquele que é salvo em Cristo Jesus, né? E queremos falar então sobre o domingo, o significado do domingo, a importância do domingo. E é interessante porque no meio cristão, o domingo tem sido abandonado não por causa do sábado, como os adventistas, mas porque estão negando completamente que haja um dia específico para a igreja se reunir. Lá na criação tinha, na lei tinha, mas agora dizem ele, não existe mais. Então o quarto mandamento não funciona mais, né? Então a gente quer falar sobre isso, que até no meio cristão e até no meio protestante tem pessoas que estão defendendo que qualquer dia, então até eu vou abrir a crítica aqui agora, até Silas Malafaia uma vez, ele respondendo a pergunta de uma pessoa, disse, se você trabalha todos os dias e folga na terça-feira, o seu dia do Senhor é terça-feira. Então quem é Silas Malafaia para mudar o dia que a igreja já decidiu, que era o domingo? A igreja cristã já vem fazendo isso há 2000 anos. Então não temos autorização para mudar aquilo que é a prática da igreja cristã em 2000 anos. Não temos. Então, se uma pessoa está trabalhando no domingo, ele deve ser ensinado sobre isso. O que ele deveria estar fazendo no domingo? Não trabalhando, mas servindo o Senhor, né? Então, a gente quer trabalhar esse tema em um programa específico, mas foi muito bom ter mencionado isso.